O Botafogo reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Isso já deixou muita gente empolgada, já falando, por exemplo, que o Botafogo é favorito a título. Será que é mesmo? Eu vou falar sobre favoritos a título e todo o contexto que pode determinar quem realmente vai brigar lá em cima e quem pode também surpreender. É depois da vinheta. Olá, eu sou Tarsilo Delfim, o Caboclo. Estou trazendo mais um conteúdo aqui no canal do Caboclo para vocês. Para você que já conhece meu trabalho, você já sabe tudo que você precisa fazer. Para você que está chegando aqui agora e ainda não sabe como funciona aqui no canal do Caboclo, eu já vou te dar as primeiras dicas. A primeira delas é: deixa seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações de conteúdos novos todas as vezes que eu colocar um conteúdo novo aqui no canal. Seja membro do canal do Caboclo, seja membro Helenos e Helenas, por apenas R$ 4,99, menos do que uma latinha de Coca-Cola. Você apoia o nosso canal, apoia o canal do Caboclo, faz com que eu possa entregar para você um conteúdo com qualidade cada vez maior. Você também recebe vídeos em primeira mão e em breve teremos uma novidade para esse pessoal aí que já é membro, já agradecendo todo mundo que já é membro do canal do Caboclo, né? Eu estou pensando em lançar um grupo de WhatsApp. E aí, para você que é membro, eu preciso saber a sua opinião, se você gostaria de participar do grupo de WhatsApp ou não. E para você que ainda não é membro, se você acha que vale a pena, coloca aí se você seria membro, se você pudesse participar de um grupo de WhatsApp, do grupo do canal do Caboclo, beleza? Eu também quero dizer para você que você pode contribuir ainda mais com o canal do Caboclo, enviando um Pix para mim na minha chave canaldocaboclo@gmail.com, e você pode colocar lá seus comentários, suas críticas, perguntas, dúvidas que você tiver, e eu colocarei aqui nos próximos vídeos com muita alegria, com muita satisfação. Eu também quero uma outra opinião sua. Você acha que o canal do Caboclo deveria começar a fazer lives? O que é que eu quero dizer? Você acha que o canal do Caboclo deveria fazer programas ao vivo? Porque esse vídeo que você está assistindo aqui agora, embora ele esteja estreando e você tenha a caixa de chat aí do seu lado para conversar, né, para bater um papo, e eu estarei aí, né, no momento da estreia, você vai ver que eu vou estar interagindo com vocês. Eu quero saber se vocês gostariam que eu fizesse lives também. Se você gostaria que eu fizesse lives, deixa sua opinião aí também embaixo nos comentários, e coloca também, se for possível, eu quero te pedir esse favorzinho. Eu sei que vai te incomodar um pouquinho, mas já que você resolveu responder, coloca aí também, se eu fizesse lives, qual seria o horário mais adequado que você mais gostaria que eu fizesse lives também, beleza? Coloca aí para mim que isso vai me ajudar muito. É uma enquete que eu estou fazendo aqui, vou colocar essa enquete também na minha comunidade, vou colocar essa enquete também nas minhas redes sociais, e aí você fica à vontade para responder aqui também assistindo o programa. Eu vou fazer um comentário breve sobre o jogo Botafogo 2, Grêmio 1, Botafogo 2. O mando de campo era do Grêmio, embora 90% do estádio estivesse tomado por uma festa alvinegra maravilhosa, com mosaico fora do estádio. Mais uma vez, a galera do movimento Ninguém Ama Como a Gente, fazendo uma festa maravilhosa, com mosaico maravilhoso, mostrando o quão grande é o Botafogo e como o Botafogo é um clube nacional, que eu costumo dizer, o Botafogo do Brasil, né? O Botafogo não pertence somente à sua torcida carioca, embora o Botafogo tenha sido fundado no Rio de Janeiro, mas o Botafogo é um clube nacional, e isso fica muito claro quando a gente pega equipes gigantescas do futebol nacional também, muito vitoriosas, como é o caso do Grêmio, por exemplo, campeão mundial, e você vê que você tem 90% mais, você tem 90% de um estádio, da ocupação do estádio, num jogo em que o mando de campo era deles, fora do estado deles, né? E aí você vê o tamanho e a força que tem um clube como o Botafogo. E aí, além da torcida, o Botafogo fez uma partida que eu diria equilibrada com o Grêmio. Ambas as equipes tiveram desfalques importantes, né? E aí é que eu digo que os desfalques do Grêmio talvez tenham pesado mais, porque o elenco do Botafogo, na minha opinião, tem mais opções para que você possa mitigar os efeitos dos desfalques que eventualmente você vai ter, principalmente em campeonatos, né, de tiro longo, como é o caso do Campeonato Brasileiro, e o Grêmio sofreu bastante com a ausência dos seus principais jogadores, alguns convocados para a Copa América, alguns também perdidos por questões de lesão, assim como o Botafogo. O Botafogo fez uma partida, na minha opinião, irregular,
Em determinados momentos, principalmente depois que o Botafogo abriu o placar, eu tinha a plena certeza, tamanho controle que o Botafogo começou a ter do jogo, que o Botafogo acharia o segundo gol, faria o seu segundo gol ainda mesmo no primeiro tempo, porém, de repente, a equipe do Grêmio começou a ganhar campo, começou a jogar nas entrelinhas do Botafogo. Eu achei isso, inclusive, bem estranho, porque a gente vinha vendo o Botafogo jogando de maneira bem compactada, e o Grêmio conseguiu chegar ao empate, e no segundo tempo, o jogo também, na minha opinião, foi bem equilibrado por baixo. Eu não achei que tenha sido um grande jogo, mas o Botafogo teve ali o seu grande matador, Júnior Santos, numa fase, mais uma vez, esplendorosa, e decidindo o jogo, fazendo uma homenagem mais do que justa ao nosso querido Tiquinho Soares, que infelizmente perdeu seu papai, que está nesse momento se transformando numa estrelinha, mais uma estrelinha na nossa constelação alvinegra. Quero crer eu que meu papai também esteja lá recebendo o pai do Tiquinho, e o papai de quem já não está mais por aqui também esteja lá fazendo a mesma festa, talvez um mosaico maravilhoso para recepcionar o pai do Tiquinho lá no nosso firmamento. Mas, enfim, é isso. O que eu queria dizer sobre o jogo, basicamente, é isso, até porque vocês aí já devem ter visto muitas análises e eu não quero me demorar muito nisso. A questão é que o Botafogo volta à liderança do campeonato, né, com a vitória sobre o Grêmio e também com a combinação dos outros resultados. Empate do Flamengo contra o Atlético Paranaense. Polêmico, hein? Muito polêmico, com o juiz dando 2 minutos, na verdade, além do tempo regulamentar, e o Flamengo empatando justamente o jogo no tempo regulamentar, depois do tempo regulamentar, né? Muita chiadeira por parte do Atlético Paranaense. Criciúma também empatando com o Bahia, mais um jogo também, com muita polêmica, do mesmo juiz que havia apitado Botafogo e Fluminense. E aí eu quero só fazer um parênteses aqui, porque eu também não quero me demorar muito com a arbitragem, não. Mas o Flávio, né, que apitou o jogo do Botafogo contra o Fluminense, foi extremamente parcimonioso, extremamente tolerante com toda a cera que o Fluminense fazia durante o jogo, enquanto o Botafogo não tinha feito seu gol ainda. E, surpreendentemente, contra o Bahia, quando o Criciúma vencia o jogo por 2-1, ele não teve a mesma paciência com o goleiro do Criciúma e expulsou o goleiro do Criciúma, deixando a equipe catarinense com um jogador a menos, e o Bahia, né, como é forte equipe que foi lá e empatou o jogo. Exatamente o mesmo juiz, envolvido em 2 polêmicas seguidas. Ele que volta de um gancho pela caca que fez no jogo entre Vasco da Gama e Grêmio na primeira rodada. Voltou em grande estilo, fazendo uma besteira cada vez maior do que a outra. Por exemplo, o cartão vermelho que ele deu para o goleiro do Criciúma por cera, mostra que é um juiz enérgico. E eu, às vezes, até gostaria de ver mais jogadores sendo punidos com cera, justamente o cera de goleiro, quando o goleiro se joga no chão. Eu gostaria até de ver mais isso, gostaria de ver, né, um futebol mais jogado, mais bem dinâmico. Mas é o mesmo juiz que também entendeu que aquela entrada criminosa do Martinelli no tornozelo do Gregóry não era merecedora de cartão vermelho. Vá vendo aí os critérios do Flávio, né? Ele muda de critério. Alguma coisa aconteceu na vida dele nos últimos 3, 4 dias, que foi a distância do jogo contra o Fluminense, do Botafogo contra o Fluminense, para o jogo entre Criciúma e Bahia, que mudou os critérios de rigor na cabeça dele, e ele se tornou um juiz bem menos tolerante no jogo contra o Criciúma, para dizer o mínimo, né? Mais uma vez a gente diz, a arbitragem brasileira é essa vergonha, tem que denunciar, tem que investigar, tem coisa aí, né? E quem não quer que investiga é porque, nesse momento, está se beneficiando com a barafunda que é a arbitragem brasileira. Fecha parênteses, vamos voltar, né, para aquilo que interessa. Botafogo no topo da tabela, seguido aí de Flamengo, de Bahia, outras equipes do encalço do Botafogo. E aí muita gente já começou a se empolgar e já começou a colocar o Botafogo como favorito, a própria imprensa, depois do jogo, já colocando o Botafogo como favoritaço ao título, muita gente se empolgando, e eu vejo muito torcedor se empolgando, só que o legal é que na torcida você tem 8 e 80, né? Tem muita gente que está se empolgando, achando que o Botafogo é favorito ao título, tem muita gente que já vestiu a
camisa do Seremos de novo, tal. E para muita gente, né, já ativou o gatilho, né, de 2023, daquela derrocada do Botafogo, não quer ouvir falar em favoritismo, não quer ouvir falar em Seremos, tal. Eu entendo todos os dois lados, mas como você já sabe, aqui no canal do Caboclo, o que eu procuro ter é ponderação, o que eu procuro ter é equilíbrio. Eu vou falar, né, do que eu penso desse exato momento, das equipes que estão disputando o Campeonato Brasileiro e quais delas que se qualificam, se não para o título, mas pelo menos para um G6. E também para as equipes que são, nesse momento, incógnitas, né? Porque eu vou fazer essa comparação agora, porque a gente já tem 9 rodadas. O campeonato tem 38 rodadas, tá? Então a gente pode dizer ali que a gente está se aproximando de um terço do campeonato, né? E nesse um terço, quase um terço do campeonato, imagina que a gente estivesse vendo uma corrida de Fórmula 1, tá? O campeonato, antes de começar, é o grid de largada, né? Quando você tem ali os carros posicionados. No atual momento que a gente está, na nona rodada, antes, inclusive, da segunda janela, é aquele momento onde você já está caminhando, você já tem um terço da corrida e as equipes já estão começando a preparar para chamar os pilotos para fazerem o primeiro pit stop, né? E quando eu falo pit stop, é que a janela de transferências pode fazer muita diferença também no segundo semestre, na segunda parte do Campeonato Brasileiro. Então, fazendo essa analogia, dá para a gente ter uma noção mais ou menos de em que ponto que está o Campeonato Brasileiro, e depois, né, de um terço da corrida, digamos assim, já percorrida, você já começa a ver quais são os carros que estão bem posicionados, embora a gente não consiga dizer com certeza que nenhum desses carros que estão à frente, digamos assim, hoje tem condições de disparar completamente, como foi o caso do Botafogo em 2023. Eu acho que 2024 vai ser marcado muito mais pelo equilíbrio, né, do que por um time se desgarrando do pelotão, né? Então vamos lá, eu vou colocar aqui na tela o que eu acho que são as equipes que nesse momento brigam pelo G6 e título. E repito, neste momento. Por que neste momento? Porque muita coisa ainda tem para acontecer e ainda tem uma segunda janela também para ocorrer. Favoritos para G6 e título, na minha opinião, são 6. Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo e Bahia. Dificilmente esses 6 clubes aí não formarão o G6. E isso tem a ver com os clubes incógnita também, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas dificilmente esses 6 clubes aí não estarão no final do ano no G6 do Campeonato Brasileiro, tá? E por vários motivos. Por quê? São os elencos mais fortes, na minha opinião, são clubes com capacidade de investimento também muito grande, e são equipes que hoje, quando você olha para o desempenho em campo, são os melhores desempenhos, são as equipes jogando o melhor futebol. Então são esses 3 fatores que determinam, na minha avaliação aqui, porque isso aqui forma o G6. Vou repetir o meu critério, são 3 pontos que eu acredito que fazem a diferença. Os melhores elencos do Campeonato Brasileiro, no momento, o desempenho atual, né, dessas equipes, né, dentro de campo, e a capacidade que essas equipes têm de investimento na segunda janela. São esses 3 fatores que determinam que esse aqui é o G6 e que dificilmente será difícil disso. Diferente disso, tá? E assim, a gente leva em consideração aqui o fato do Palmeiras, desses 6 times aqui, ter sido a equipe que mais perdeu jogadores até o momento, mas também foi a equipe que mais fez dinheiro. O Palmeiras já arrecadou com as vendas, né, que está fazendo, inclusive, dos garotos, e também agora com a venda do Dudu, embora o valor dos valores dos direitos econômicos dele não seja tão alto assim, mas vai aliviar bastante a folha de pagamento do Palmeiras, mas o Palmeiras já fez algo em torno de R$1 bilhão, e se o Palmeiras resolver destinar, sei lá, 25% disso, 50% disso para contratações para o segundo semestre, a gente pode ter certeza que o Palmeiras vai contratar jogadores de muito peso que vão fazer muita diferença, principalmente sabendo que eles têm um duelo contra o Botafogo no segundo semestre, importantíssimo na Libertadores, e que por todo o contexto fora de campo eles não vão querer dar esse mole para o Botafogo. E o Botafogo, no seu lado, também demonstra muita força quando você renova o contrato de jogadores extremamente importantes que são da espinha dorsal do Botafogo, como é o caso do Marlon Freitas, do Júnior Santos e do Tiquinho, que foi anunciado agora a renovação dele por mais 2 anos até 2026. Então o Botafogo não somente mostra que está muito forte, não deve perder os seus principais jogadores, como também ainda procura se reforçar
nas suas posições que o Arthur Jorge entende que são as posições mais carentes. E por isso o Botafogo deve trazer um jogador de meio campo que o Textor quer colocar uma grana muito grande, muito pesada, né, nesse jogador, depois de já ter investido uma grana forte no Luiz Henrique. Fala-se no Almada, né, na possibilidade do Botafogo trazer o Almada, mas imaginando aqui na hipótese de não ser o Almada, né, um jogador com o mesmo perfil do Almada. Muita gente vai pensar no Claudinho, né, que jogou no Bragantino, que está lá na Rússia. Eu acho que a contratação do Claudinho seria uma contratação mais no estilo Cruzeiro ou Palmeiras. E explico. Porque o Textor usa o Botafogo hoje, né, usa o sistema da Eagle Holding como um principal atrativo. Então, para o Claudinho, com 27 anos de idade, ele já não seria tão atraente assim para o mercado europeu. Para a gente aqui seria maravilhoso ter um jogador como o Claudinho, todo mundo ia fazer festa, né, com o Claudinho, eu tenho certeza. Mas não seria o perfil de contratação da Eagle, né, porque eles optariam por um jogador mais jovem com ainda valor altíssimo de revenda. É o caso do Luiz Henrique, né? E também para você poder utilizar esses jogadores nas equipes da Eagle. Lembrando, muita gente fala, manda para o Lyon, o Claudinho teria vaga no Lyon. Lá na França, você só tem 4 vagas para estrangeiros no time titular. Então, ou o jogador é um fora de série que vai fazer muita diferença na França, ou então ele não teria chance de conseguir jogar lá. Crystal Palace, então, nem se diga, né? Por quê? Porque não por causa do time, da qualidade do Crystal Palace, mas pelas regras da Premier League, que dificulta muito a entrada de estrangeiros, tá bom? Pessoal, já tinha encerrado a gravação, inclusive, quando eu me lembrei que eu me esqueci de falar sobre o Felipe Coutinho e a especulação dele no Botafogo, então vou ser muito breve com relação a isso. Eu não acredito que o Botafogo consiga contratar o Felipe Coutinho, e não acredito nem sequer numa real intenção do Botafogo de contratar o Felipe Coutinho, porque não faz sentido. Tá? Eu acho que é o tipo da contratação que ela faz muito mais sentido para o Vasco, né? Do ponto de vista, por exemplo, da identificação que o Felipe tem com o Vasco. Ele quer o Vasco, ele não está levando em consideração a questão do futebol em si, somente a questão, é claro que ele ainda quer jogar futebol e quer jogar em alto nível, e ele quer as garantias que tenha jogadores no entorno dele que possam, de repente, dividir com ele essa qualidade, né? Que ele acredita que o time do Vasco, no momento atual, não tem mesmo, né? Por isso que ele fala de Souza e Alex Teixeira, o que chegou a balançar um pouco a negociação dele com o Vasco. Mas eu acredito que ele ainda consiga fechar com o Vasco. Não faria sentido nenhum, na minha opinião, o Felipe Coutinho no Botafogo. Seria um grande nome, mas um jogador que eu acho que teria uma séria dificuldade de se encaixar na proposta de jogo do Arthur Jorge. Vocês conseguem ver, por exemplo, o Felipe Coutinho pressionando a saída de bola do adversário, correndo atrás de zagueiro para poder roubar a bola? Eu acho muito difícil, tá? Eu, sinceramente, acho muito difícil, para não dizer impossível, para não dizer que eu descarto completamente a possibilidade, tá? O Botafogo tem uma equipe muito melhor do que o Vasco? Obviamente, né? O Felipe Coutinho chegaria no time do Botafogo, se ele quisesse jogar no Botafogo, e encontraria justamente aquilo que ele não conseguiria encontrar no Vasco, a qualidade de jogadores à sua volta. Mas parece que o que ele quer é encerrar a carreira ao lado dos seus grandes amigos, né? Do Alex Teixeira e e também do Souza, né? Parece que surgiu o boato de que o Textor teria, inclusive, oferecido para trazer os dois juntos também, aí que fica mais difícil ainda de acreditar, né? Então, por isso que eu não acredito na vinda do Felipe Coutinho. Ele deve realmente ir para o Vasco, e eu acho que seria um movimento muito bonito na carreira dele, terminar a sua carreira no time do coração dele, tá bom? Vamos voltar para a programação normal. O Flamengo, com muita grana, com certeza vai investir pesado. O São Paulo, né, hoje, não é uma das equipes mais ricas do futebol brasileiro, talvez seja até, mesmo que não seja uma equipe com uma capacidade de investimento comparada ao Palmeiras hoje, ou comparada ao Flamengo, né, eu diria que o São Paulo hoje tem condições de atrair bons jogadores, mas o São Paulo já tem uma equipe muito competitiva, na minha opinião, principalmente depois da chegada do Zubeldia, e é uma equipe que ainda está invicta, né, com o Zubeldia, uma equipe que joga um futebol muito interessante, fortíssimo, muito diferente, inclusive, do São Paulo. Prefiro o São Paulo do Zubeldia ao São Paulo que foi campeão da Copa do Brasil, né, com o atual técnico da seleção brasileira. E o Bahia, né? Por que o Bahia? Porque o Bahia é Grupo City, a capacidade que o Bahia tem de investimento também é gigantesca, levando-se em consideração um outro fator, que o Bahia,
praticamente zerou suas dívidas, está muito próximo, na verdade, de zerar suas dívidas. Então, os aportes de investimento que o Grupo City tem para fazer no Bahia, eles são sempre liberados, digamos assim, são sempre aportes consideráveis que podem fazer com que realmente a equipe baiana dispute o Campeonato Brasileiro, tá bom? E aí vem as incógnitas, na minha opinião, né? Então, quais seriam as incógnitas? Atlético Paranaense, que hoje se encontra no G4, e muita gente pode falar, como é que você pode colocar uma equipe do G4 como incógnita? Pelos mesmos motivos que eu coloquei para os outros clubes. Quais dos 3 fatores que, na minha opinião, o Atlético Paranaense pode se ver prejudicado? Capacidade de investimento? Tem bastante. O atual elenco do Atlético Paranaense, aí é uma incógnita. Eu acredito que o Atlético Paranaense tenha, talvez, elenco para brigar por G6, mas não para desafiar o título, não para brigar pelo título. Talvez pela Copa do Brasil, sim. Talvez pela Sul-Americana, que é o campeonato internacional que eles disputam hoje, sim. Campeonato Brasileiro eu acho mais difícil. Por isso é uma incógnita. Tá? É um dos times que pode desbancar um daqueles do G6 que eu mencionei, né? Um daqueles top 6 que eu mencionei. Mesma coisa se aplica para o Red Bull Bragantino. Tem capacidade de investimento, joga um bom futebol nesse momento, assim como a equipe do Atlético Paranaense, irregular, talvez, as duas equipes, mas tem capacidade de investimento. Então, são equipes que eu coloco como incógnita, mas com um pezinho ali no G6, que pode ser considerado um G8. Se a gente tivesse o G8, essas duas equipes estariam lá dentro. Internacional, a mesma coisa que Atlético Paranaense e Red Bull. Mas o que acontece com o Internacional, tanto o Internacional quanto o Grêmio? A tragédia no Rio Grande do Sul realmente tirou deles aquilo que a gente chama de isonomia no campeonato. Já seria mais complicado para eles, na minha opinião, mas no caso do Inter haveria um leve favoritismo no caso do Inter por ter um elenco, na minha opinião, melhor do que o elenco do Grêmio, levemente melhor do que o elenco do Grêmio, mas embora eu acho que a equipe do Grêmio joga um futebol melhor do que a equipe do Internacional. O estilo de jogo do Internacional é muito modorrento, eu não gosto. Tá? Já a equipe do Grêmio, mesmo com todos os desfalques, por exemplo, igualou o jogo com o Botafogo ontem, foi pau a pau, poderia ter sido empate, poderia até ter sido vitória do Grêmio, não teria sido absurdo nenhum, mas realmente a tragédia no Rio Grande do Sul afetou diretamente essas duas equipes, vai afetar na arrecadação, porque são duas equipes que vão sempre ter que jogar fora de seus domínios. O Grêmio, por exemplo, excursionando praticamente pelo Brasil afora, e o Inter jogando no interior, jogando em Caxias, no Alfredo Jaconi, estádio do Juventude, sempre lotado, é verdade, mas um estádio de capacidade pequena. Então, ainda por cima está pagando aluguel. É verdade que em algum momento essas duas equipes vão voltar a jogar nos seus estádios, mas até lá eu vejo as duas equipes muito prejudicadas pelo fato de que eles ficaram parados durante um bom tempo, né? Estão voltando, com uma defasagem muito grande com relação aos seus adversários, e ao mesmo tempo também tem a questão do fator campo, que eles, infelizmente, nesse momento, para que eles pudessem se candidatar a brigar lá em cima, o que formaria um G10, na verdade, brigando por 6 vagas, eu acho que eles ficam, inclusive, um pouco atrás de Atlético Paranaense e Red Bull. E aí entram as duas incógnitas, Cruzeiro e Fluminense. Você vai achar que eu sou maluco, mas não sou, por ter colocado o Fluminense aqui. O Cruzeiro, porque nesse momento o Pedro Lourenço, Pedrinho, do Supermercado BH, tem um fundo de investimento de 450 milhões de reais para gastar no futebol brasileiro. E por que ele é uma incógnita? Primeiro, porque o time do Cruzeiro hoje é fraquíssimo, né? Isso ficou muito claro no jogo contra o Vasco, mas é muito fraco mesmo. Esse time, sem o Matheus Pereira, ele vira ali um time comum que brigaria contra o rebaixamento. Segundo, porque a capacidade que a profundidade, ou seja, já tem um elenco muito ruim, um elenco fraco, com um time principal também, na minha opinião, jogando futebol muito irregular. E terceiro, tem capacidade de investimento muito alta. Então, tendo a capacidade de investimento muito alta, é capaz de você conseguir mitigar os outros dois fatores. E com isso, o Cruzeiro se torna uma incógnita. Mas teria que fazer um campeonato de muita recuperação, de fortíssima recuperação. E eu não vejo o Cruzeiro hoje fazendo isso, porque, na minha opinião, tem um técnico que é muito inexperiente, um técnico que está bem abaixo dos demais, e nem sei se ele continuaria à frente do Cruzeiro, caso, por exemplo, esse elenco do Cruzeiro venha a ser muito mais reforçado, como
promete que está sendo, né? Com a confusão toda acerca do Dudu. E digamos assim que ter muito dinheiro não é a garantia de você formar um excelente elenco. Vide Vasco da Gama, hoje flertando com o rebaixamento e com todos os problemas extracampo que tem, gastando mais de 300 milhões de reais em contratações para lá de duvidosas, gastando mais do que, mas muito mais do que os jogadores que eles contrataram valem, né? E também, né, comprometendo assim também as suas finanças. E quando a gente fala de Fluminense, é exatamente a mesma coisa. Não dá para duvidar de um time que foi recentemente campeão da América. Não dá para duvidar de uma equipe que tenha os jogadores de muita qualidade que tem. Dá para a gente duvidar da capacidade do Diniz reverter a situação, que é terrível. Dá para a gente duvidar do Fluminense tendo capacidade de conseguir reformular o seu elenco bem envelhecido, que eu acho muito difícil. E se perder o Fernando Diniz, né, você trazer um técnico que consiga tirar leite de pedra, como o Fernando Diniz consegue, adaptando o estilo de jogo, na verdade, adaptando o seu elenco ao seu estilo de jogo, que não requer uma força física descomunal, né, vai ser muito difícil. Então, o Fluminense aqui é a incógnita nas duas pontas. Ele pode tanto brigar para entrar no G6, título eu já completamente descarto, e, pelo que parece, vai brigar contra o rebaixamento. Então, vai ser uma briga muito feia ali embaixo. Se conseguir colocar o pescoço para fora da lama, e há exemplos muito claros, né, de times que tinham elencos muito recheados, ricos, com muito poder de investimento, como foi o caso daquele Cruzeiro, quando foi rebaixado, o caso do Grêmio, recentemente, quando foi rebaixado também, com poder de investimento muito grande, tudo bem que o endividamento era muito grande também, mas com jogadores expressivos em seus elencos e assim mesmo não conseguiu se livrar, porque quando você entra na zona de rebaixamento, para conseguir sair, gente, é complicado, é muito difícil e parece que as coisas para o lado do tricolor das Laranjeiras não estão muito favoráveis. Eu quero saber a sua opinião, se você concorda, discorda. Coloca aí, se você discorda do que eu estou falando, pode colocar sua opinião aí também, ela vai ser muito bem recebida, eu vou procurar interagir com vocês nos comentários. Se lembrem, eu pedi para vocês colocarem aí se vocês acham que eu deveria começar a fazer lives aqui no canal, e se sim, em quais horários que seriam melhores para vocês. Eu quero dizer para você que chegou até aqui nesse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações de conteúdos novos no canal do Caboclo. Você pode ser membro do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Aperta esse botãozinho aí embaixo, ó, botão de membros, e seja membro do canal do Caboclo, seja membro Helenos e Helenas. Se você quiser também contribuir mais ainda com o canal do Caboclo, mande um pix para canaldocaboclo@gmail.com. Vou ficar muito feliz de receber seus comentários, opiniões, críticas, dúvidas, perguntas, o que você quiser, coloca lá que eu vou ter o maior prazer de ler aqui no próximo vídeo que eu trouxer aqui no canal, tá bom? Lembre-se, né, aqui no canal do Caboclo, enquanto tem bambu, tem flecha. Um grande abraço para vocês, eu volto no próximo vídeo. Tchau!